Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Acelera Jurídico. É um podcast com a finalidade de entregar conteúdo de qualidade para vocês, de gestão, marketing e vendas, para vocês conseguirem construir de fato um negócio na advocacia. Eu sou o Nathan Endrio, estou aqui como host do podcast para entrevistar também como host dessa vez, né, nesse podcast, a Valéria, que vai falar para a gente sobre gestão, como que você construiu de fato um negócio grande, né? Que é o que todo mundo pergunta. O que é um negócio jurídico, né? Seja bem-vinda, Valéria. Seja bem-vindo, Natan. Seja bem-vindo, Natan. Gente, que bom estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse assunto hoje, que eu tenho certeza que vai gerar muitos insights aí. Tenho certeza que vocês vão conseguir tirar aqui várias ideias para implementar no negócio de vocês, na advocacia de vocês. Vamos começar já falando o seguinte, né, Natan? Deixando bem claro. A advocacia é um negócio, sim. Ela é uma empresa. E vocês precisam começar a enxergá-la dessa forma para que vocês consigam estruturá-la dessa forma, tá? Então, simbora. Manda brasa aí que hoje eu tô terrível. Tá terrível. Legal. Ó, para falar o tema para vocês se prepararem como construir um escritório de advocacia autogerenciável. Para a gente começar, eu queria entender esse termo. O que é ter um negócio autogerenciável? Então, é quando você cria um negócio que por si só segue. Porque o que acontece hoje? Qual que é a realidade da advocacia hoje? A galera vai criando os seus escritórios e vai virando escravo deles. Essa é a real mesmo. É simples assim, né? Então, você vai ali, cria lá o teu escritório físico, né? Constrói o teu escritório físico, monta a sua sala e tal, começa a conseguir os clientes vão aparecendo. Você não vai dando base para essa gestão, que depois a gente vai falar sobre essas bases aqui específicas. E você vai virando escravo dele. A ideia não é essa. A ideia é você descentralizar de você. E esse escritório rodar sem precisar da tua presença o tempo inteiro. Isso é meio pouco provável para quem de repente está ouvindo aqui. É uma coisa muito nova, né, de se ouvir. Mas a real é que isso é possível. É plenamente possível. Só que você precisa primeiro estruturar a gestão no teu escritório. E aí eu vou contar para vocês o momento em que eu entendi que, de fato, na prática, o meu escritório era um escritório autogerenciável, tá? Mas, basicamente, essa é a ideia. É tirar o advogado desse centro, o advogado gestor, e transformá-lo em um advogado que cuida, né? Que gere, que observa ali todos os setores do escritório, para que, de fato, você consiga sair do escritório, viajar, viver a tua vida, esse escritório está funcionando normal. Legal, legal, legal. E é um cenário novo, né, pro advogado, porque o advogado ele forma na advocacia. Eu não sou advogado, acho que muitas pessoas vão perguntar, né? A gente tá junto porque eu venho trazendo essa ideia de marketing e vendas, que vai ter podcast sobre isso, inclusive, que é o advogado precisa de vender. Ele precisa de construir uma empresa, ele precisa de construir um negócio. E eu vejo que o advogado, quando a gente pega nossos alunos, nossos mentorados, eles não têm essa cabeça muitas vezes. A gente precisa de plantar a semente e falar, peraí, você pode ser mais do que você mesmo. Você pode ter um negócio maior do que você, sabe? E daí transbordar. Para você crescer, você fala muito sobre isso. Gestão não é organizar a casa. Gestão é crescer, é potencializar, é escalar. Você não vai chegar num lugar muito grande se você faz tudo sozinho. Então, acho que vem a importância da gestão, né? E um caso muito legal que eu queria que você abordasse pra gente você estava na Europa, viajando, 20 dias, só mandando foto pra galera. E como é que funcionou o seu negócio assim? Pois é, gente. Foi uma prova de fogo, inclusive. Porque a galera vê a gente indo para a Europa e pensa assim, né? Ah, sempre foi assim, tá com um burro na sombra. E, na verdade, não é. Na verdade, para eu chegar a tomar essa decisão de passar 20 dias fora do meu negócio, presencialmente fora do meu negócio, porque digitalmente eu estava lá, né?
eu tive que primeiro estruturar toda a gestão do escritório. Então, foi um trabalho árduo. A gente precisou construir a confiança na equipe. A gente precisou treinar a equipe. A gente precisou setorizar o escritório, criar procedimentos internos. Eu tive que mostrar para a minha equipe como eu queria que eles fizessem. Porque eu tenho uma experiência em relação a essa questão de construção de gestão dentro do escritório, que é o seguinte, era tudo tão trabalhoso e eu estava tão ali jogada no operacional, que eu pensava assim, ô fulano, cria os procedimentos internos para mim aí, eu queria passar para a pessoa, um colaborador, fazer. Olha que louco isso, né? Aí você pensa, não, eu acho que ele vai conseguir. Tem certas coisas que não são delegáveis. Do teu negócio, você tem que cuidar, você precisa imprimir seus valores, seus princípios e mostrar para a tua equipe como você quer que ela faça. Claro que você vai ouvir a opinião, a galera vai dar opinião, às vezes insights até melhores do que você poderia ter sozinho, mas quem vai decidir ali em relação a como aquela rotina precisa ser estabelecida é você. E aí eu comecei esse processo de implementação de gestão, que não foi tão simples assim, né? Até porque eu estava construindo isso do zero. Hoje a gente tem uma metodologia. Aí, o caminho pelo qual você passou fica muito mais simples de ser repassado agora, né? Porque você já viu os erros, os acertos. E aí, quando eu me senti preparada e senti que a minha equipe estava preparada, foi quando eu decidi, por exemplo, eu tô casada... Eita, se eu errar as contas aqui vai dar problema, Vai né? dar problema. Eu sei que eu tô 23 anos com meu marido, tá? Tá. E aí, a gente foi pra Saiu nossa... bem, saiu bem. A gente foi pra nossa segunda lua de mel só agora. Então, você imagina, todos esses anos, ó, trabalhando. E focado na gestão, foram anos seguidos. Só para deixar claro para vocês que não foi assim, resolveu. Não. Tudo foi bem pensado, né? Estruturado. Beleza, fui para a Europa, passei 20 dias lá. Tava apreensiva? Um pouco, porque eu confio muito na minha equipe. E outra, advocacia digital, né? Agora é outro nível. Então, você tem processos na justiça digitais, você tem processos no administrativo digitais. Eu tenho um sistema de gestão muito legal no escritório, que a gente faz ali toda a nossa gestão por tarefas. Então, a gente se comunica muito bem. Essa parte de comunicação no escritório é uma parte que eu dei muita atenção. Então, ok, eu estava de longe gerindo. Só que é claro que bate aquela do tipo, caramba, aquele negócio lá, como é que vai fazer? E aquele caso e tal. E vou falar, fuso horário, correria, loucura, chuva, frio. E você tá acordando, o pessoal tá dormindo. E você tá indo dormir, o pessoal tá acordando. Então, não dava tempo de conversar muito, né? Então, querendo ou não, foi a prova de fogo. Passei os 20 dias lá, voltei. Fiz algumas reuniões, tinha hora que, tem que conferir não sei o quê. E a bateria acabando, a internet não funcionava direito. Ou seja, muitas coisas eles tiveram que resolver por eles mesmos, né? Mas já tinham sido orientados para isso que é o mais legal, né? Beleza, voltei, fiz a reunião de alinhamento e falei, pessoal, e aí? Vocês me falam quais os problemas que vocês enfrentaram e tal, pra gente poder resolver aqui. Eles falaram, não, tá tranquilo. Cara, foi muita frustração, gente. Eu olhei e falei, caramba, me tornei um inútil no meu escritório, o que é isso? Mas, ao mesmo tempo, claro, né? Não vou dizer que eu não senti isso não, que eu senti mesmo. Eu falei, não precisa mais de mim. É muito estranho isso. É que nem a mãe, quando o filho, né, tá lá com 18 anos, eu não Começa a quero andar mais com as sair próprias contigo, pernas. não, tá tudo certo, tô ganhando meu dinheiro e tal. É a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo você pensa, cara, eu fiz um trabalho muito bem feito ali. E esse é o principal conceito de escritório autogerenciável. Eu tava na Europa, o meu time não parou de fechar contrato. Então, eles não precisam de mim mais para vender. A gente estruturou de forma que tem as pessoas que vão atrair, aquelas que vão vender, aquelas que vão executar. Tem todo o setor de operações para todas as outras nuances ali do negócio. E às vezes eu olho e falo, caramba, que legal. Como é que foi a viagem para Europa? Foi ótima. Na verdade, assim, eu Comprou mais bolsas? Engraçado. Sabe o que é engraçado? Vou ser sincera pra você. Às vezes eu tomo cuidado em relação a falar sobre isso. Por quê? Porque eu não quero parecer pedante. Eu não quero parecer aquela advogada que a galera olha e fala, ih, nossa, mudou. Não mudei nada não, gente. O fato de você estar hoje
numa situação financeira melhor do que você tinha antes e tá podendo usufruir de coisas melhores do que você usufruía, isso é muito legal e hoje eu entendo que isso é merecimento. Eu me sinto merecedora disso. Às vezes, eu ficava com um pouco de consciência pesada, você acredita? Porque eu pensava assim, de repente a galera que tá ali passando por muitas dificuldades tá pensando, nossa... Eu tinha um receio de, ao invés de estar inspirando, tá desanimando as pessoas. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que nem sempre foi assim, não. Essa foi a terceira vez que eu fui pra Europa. A primeira vez foi muito engraçado. Eu contratei um fotógrafo em Paris, né? Na verdade, foi o meu marido. Se eu falar que fui eu, ele vai brigar. Foi ele. Ele contratou para tirar as fotos profissionais. E eu mostrei pro fotógrafo uma foto que eu tirei da primeira vez que eu fui na Europa. Eu estava na faculdade ainda. Foi uma oportunidade que surgiu lá. E o Daniel até pediu pro chefe dele mandar ele embora. Ele pegou o dinheiro da rescisão e me deu para eu pagar a viagem. Olha. Você vê, né? Não é à toa que eu tô há 23 anos, né? Casada. Aí eu mostrei a foto, uma foto horrorosa, porque eu não sabia tirar foto, né, daquela situação. O fotógrafo olhou e falou, meu Deus, tá parecendo vítima de enchente. Eu falei, pô, Fernando, o nome dele. Eu falei, sacanagem isso. Mas assim, a terceira vez que eu fui, a primeira vez eu fui sem dinheiro nenhum. A segunda eu fui com um pouquinho de dinheiro. E na terceira eu fui bem melhor. Então, dessa vez eu comprei bolsinhas novas, Qual que é né? as bolsas que você comprou? Na verdade, assim, na rede social eu mostrei uma, né? Que Não foi uma só? Não. Eu comprei a Yves Saint Laurent, né? Que era o meu sonho. Que, inclusive, antes eu não sabia nem pronunciar. Eu falava Yves Saint Laurent. E quanto que é uma bolsa dessa? Lá fica mais em conta. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você deve pagar aí uns 12 mil nela. Lá, comprou por 7. Já compensa, né? Já compensa. Consegui até trazer as caixinhas dentro da mala, ó. Falaram que não conseguiu, consegui. Felizmente. Mas, assim, isso tudo que eu tô falando pra vocês, gente, isso não fazia parte da minha realidade de forma nenhuma. Nenhuma. E hoje, trabalhando todo o meu merecimento, trabalhando as minhas crenças limitantes, hoje eu consigo ver isso, eu consigo me orgulhar disso. E tem gente que não vai conseguir entender, Natan. Tem gente que não vai conseguir entender. Assim como às vezes eu não entendia quando eu via, né? Porque depende muito da percepção de valor que você dá para isso. Depende muito do contexto, da sua mentalidade. Então, eu tive que trabalhar muito o merecimento. Vou contar a história aqui de uma bolsa. A primeira bolsa que eu tive, assim, um pouco mais cara, foi uma bolsa da Carmen Stephens. E foi o Daniel que me deu. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele pagou R$1.500 na bolsa. Ele me entregou a bolsa e eu comecei a chorar. Mas eu não estava chorando de alegria. Eu estava chorando porque eu falava assim, pelo amor de Deus, como é que você comprou uma bolsa nesse preço? A gente não tem dinheiro para isso. A minha mãe tá precisando disso, a sua mãe tá precisando disso. O coitado olhou para mim e falou, gente, eu só queria te agradar, né? Mas eu não estava preparada para aquilo. Entendi. É questão de mentalidade. E aí as coisas foram acontecendo, a situação foi melhorando, né? Eu comecei hoje eu posso falar que realmente eu tenho uma advocacia bem-sucedida, próspera, o que era muito distante para mim. E claro, ter o pé no chão também, né? Fazer essas coisas quando de fato isso não vai atrapalhar o teu negócio. Para essa viagem, e isso tudo tem a ver com gestão, gente. Tem a ver com gerenciar o seu negócio, saber gerenciar o seu negócio, ter pé no chão para isso. Uma das coisas que a gente fez questão foi viajar com tudo pago. Justamente para a gente ter certeza que isso não ia atrapalhar o nosso desenvolvimento a partir dali, o nosso negócio dali em diante. Então, a gente já começou a pagar com antecedência, deixou tudo pago, inclusive o de gastar lá também. Então, teve um planejamento nisso tudo. Legal. Né? E, claro, para poder fazer a próxima logo, se Deus quiser, né? É o legal que a gente defende muito sobre gestão financeira, né? Então, ou seja, todo o dinheiro que você ganhar não é para você ficar gastando com bens materiais. Primeiro você reinveste no seu negócio, depois você cria ali seu pé de meia, reinveste em você mesmo, depois você vai usufruir. Aí vem de cada gosto. Tem gente que vai querer comprar um carro, tem gente que vai querer viajar, vai querer comprar casa, enfim. Aí você faz o que você quiser. Mas é importante quando a gente fala sobre dinheiro, sobre material, porque material é uma representação de sucesso, Exato. né? Então, quando você vai para a Europa, fica 20 dias, compra bolsa de 7 mil lá, isso mostra que você está prosperando, né? E
a gente tem que ter esses pequenos demonstragens de prosperar mesmo, né? Pô, tá valendo a pena aquilo que eu faço. Exato. E é que nem você falou, cada um vai gastar Vai ir ali para algum lugar, do né? seu jeito. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque a gente está falando aqui, ó, de pontos extremos. A gente está falando onde eu cheguei agora. Mas a Sim. gente precisa entender todo o contexto, né? De como era. É muito perigoso essa coisa de quando você não está acostumado com dinheiro, você começa a ganhar dinheiro. E isso também tem a ver com a gestão financeira. Isso que você falou é muito importante. O dinheiro não é teu no primeiro momento. O dinheiro é do negócio. Então, você vai reinvestir nele. Você vai fazer fundo de caixa. A gente vai falar sobre gestão financeira aqui também, que é Uhum. importante. Você vai construir a possibilidade de poder, em algum momento, usufruir disso tudo. Perfeito. Mas, no primeiro momento, é investimento, investimento, investimento. O negócio precisa disso. Então, eu costumo falar para as minhas alunas, né? Ah, ganhou o honorário e vai ali gastar tudo com brusinha? Não vai. Não vai. Porque muita gente faz isso. E é aquela história, ganhou, gastou e o negócio não cresce. Teve até uma mentorada que eu conversei com ela e eu falei, e aí, como é que tá o último faturamento? Ah, eu fiz 400 mil. Aí eu falei, o que que você fez com o dinheiro? Você tem um caixa, um negócio? Ela, eu investi numa propriedade. Só que aí eu falei, e o teu negócio? Porque o primeiro investimento tem que ser no próprio negócio, né? Tem que contratar mais pessoas, tem que, enfim, implementar ferramentas, crescer. E ela não entendeu isso. E aí o negócio dela continuou do mesmo tamanho, que não é um negócio pequeno, né? Mas continuou do mesmo tamanho porque ela achou que investimento era investir em qualquer outra coisa. Mas acho que o primeiro investimento tem que ser no próprio negócio e você fala assim, peraí, se eu tenho dinheiro aqui, o que que eu posso fazer com esse dinheiro para esse negócio dobrar, né? Triplicar o faturamento. E Exato. aí, com o tempo, vai sobrar muito, vai ter muito. É aquele negócio, empresa rica, o dono pobre, empresa milionária, o dono rico, e assim vai, né? É uma jornada. Para a gente começar a contextualizar, então, desde a Valéria construindo o negócio e o porquê que você conseguiu ficar 20 dias em Brasília e o seu negócio continuar funcionando, como é o seu negócio por dentro? Eu falo, você tem vários negócios, né? Mas falando propriamente do escritório de advocacia, como é que é ele por dentro? Como é que são as pessoas? Como é que são a rotina? Eu vou falar, mas antes eu só vou acrescentar uma coisa, né? Que você colocou aqui, que cada um tem os seus sonhos, né? A forma de materializar os seus sonhos. Uhum. E essa viagem à Europa, ela significou muito para mim. Significou muito para mim por quê? Eu me lembro que a primeira vez quando eu falei para minha família que eu ia para a Europa, era uma coisa muito fora, assim, do contexto. Tipo assim, a última coisa que as pessoas pensavam era em sair do Brasil. Elas mal estavam conseguindo viver aqui, imagine sair. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô indo para a Europa. Ela falou, é o quê? E todo mundo virou e falou, nossa, mas se acha, mas aquela história de que se você nasceu pobre, você tem que continuar ali, você não pode se permitir viver outras coisas. E não era porque tinha condição, não tinha, tá? Essa primeira viagem que eu fiz. Como eu contei aqui, o Daniel teve que pedir lá, né, Pra te dar o a dinheiro. rescisão e tal, e a gente pagou um valor pequeno, porque era pela faculdade e tal. Não comprei roupa, não comprei nada, não tinha nada. O único tênis que eu tinha me fez calo na viagem. Você imagina o caos. Enfim, só que eu sempre tive o sonho de ir para a Europa. Eu sempre quis sair do Brasil. Aí veio a segunda vez, eu fui com a minha família. Eu fui com a Sofia, minha filha, e fui com o Uhum. Daniel. Isso para mim significou muito. Só que a gente passou muito perrengue. Porque viajar com criança, com dinheiro contado, meu amigo, É eu foda. não desejo para ninguém. Aí a gente falou, não, cara, vamos voltar um dia na Europa, assim, com dinheiro mesmo, né? Podendo realmente usufruir das coisas que a gente quer e tal. E foi o que aconteceu. Então, pra gente tem um significado muito importante. Tanto eu e ele, a gente veio de família muito pobre. E ainda é uma realidade muito distante para muita gente da nossa família. Então, é um feito, né? Uhum. Às vezes, para alguém que está ouvindo aqui, não significa muita coisa. Mas pra gente que viveu tudo que a gente viveu, sempre significou muito. Inclusive, o podcast primeiro episódio, a gente falou, tá? A verdadeira verdade da história da doutora Valéria Guimarães. Então, se você quer entender sobre essa realidade, como é que foi antes, assiste o podcast 1. Provavelmente vai estar aparecendo em algum lugar aqui, se estiver no Spotify ou no YouTube, vai estar em algum lugar para você assistir. Procura aí como é que é a verdade da doutora Valéria, a história de vida dela, que você vai entender essa jornada até hoje, né? É isso aí. Não foi.
não foi essa maravilha que todo mundo pensa, né? Rede social tem muito disso, né? As pessoas te veem e elas criam aquele estereótipo de você, né? Mas a gente precisa parar e observar a história daquela pessoa, o que ela viveu para chegar até ali. E isso tem tudo a ver com essa questão da construção do escritório, da gestão, do autogerenciável do escritório, que foi a pergunta que você fez. Como que é a estrutura do teu escritório hoje? Hoje eu tenho uma equipe enxuta, porque desde o início eu sempre achei isso muito importante, até para eu conseguir valorizar melhor a equipe que eu tenho comigo. Então, com o passar do tempo, eu aprendi a ir observando melhor, tendo um feeling melhor em relação às habilidades dos meus colaboradores. Porque muitas vezes você quer você quer delegar um serviço para aquela pessoa que não tem a habilidade para aquele serviço. E você dá murro em ponta de faca. Eu fiz isso muitas vezes. Quando, na verdade, você consegue ter um feeling para observar qual a habilidade que ela tem, você passa exatamente o que ela está pronto para fazer, o que ela já tem ali a predisposição para fazer. É totalmente diferente. Perfeito. À medida que eu fui enxergando isso, eu fui conseguindo assimilar melhor as habilidades e aproveitar melhor. Então, as pessoas trabalham mais satisfeitas, né? Elas são mais valorizadas, elas me dão mais resultado e, consequentemente, eu não preciso ter uma equipe gigante. E isso eu ensino também no treinamento em gestão que eu dou, que é justamente para você aprender as habilidades que cada pessoa tem, né? Até na hora de contratar também, você tem que observar isso. Equipe enxuta ali, 12 pessoas. O que eu fiz? Eu primeiro setorizei todo o escritório. Isso é imprescindível. A pessoa pensa, é só delegar, é só ter as pessoas e delegar. Sim, mas você vai delegar o quê? Ela vai fazer o quê? De que setor ela faz parte? Então, você setoriza o escritório. Você identifica quais são as tarefas de cada setor. E aí, você começa a delegar nesse momento. Muitas vezes, aquele colaborador, ele vai fazer parte de vários setores do teu escritório. Então, a gente tem ali a contadoria, que é a parte, ela é externa, né? Tem o contador, que é a parte externa do escritório. A controladoria, que fica lá dentro, tem uma pessoa responsável pela controladoria. O que é a controladoria? É só prazo do escritório? Não, é toda a parte organizacional também, de manual, de regimento, de procedimento operacional padrão. Existem documentos que precisam ser atualizados o tempo inteiro. Um manual de conduta, por exemplo. A gente implementa um novo setor, isso precisa ser incluído no manual. A gente muda algumas... vai acontecendo, né? Você vai mudando, você desiste de um tipo de rotina, aumenta outras, e essa pessoa ela é responsável por ir atualizando esses documentos. Legal. E cuidando dos prazos. Tem a parte de marketing, que é para atração da clientela. E aí a gente trabalha com produção de conteúdo na rede social, mas principalmente anúncios pagos, com tráfego pago. Tem a galera que vende. E tem uma questão interessante em relação a isso, porque no início eu achava que o vendedor precisava ser advogado. Não precisa. Não precisa. Eu achava completamente impossível um vendedor não ser advogado. Porque eu pensava, como que ele vai identificar o caso do cliente? A maioria dos advogados pensam assim, na verdade. É natural, tá? Só que eu identifiquei na prática que o advogado que não sabe vender, ele vira um tira-dúvidas. Entendi. Daí ele fica ali, ó, só tirando a dúvida do cliente, tira a dúvida do cliente. Não fecha negócio. Não fecha nada. Eu perdi dinheiro, eu perdi muito dinheiro com isso. Quando eu identifiquei que a principal característica do comercial do meu escritório tinha que ser o cara que sabe vender, tudo mudou. Porque o cara que sabe vender e fechar um contrato de advocacia, ele vende a balinha, ele vende uma bolsa cara, ele vende qualquer coisa. O que ele precisa é só de elementos, então eu dei para ele os elementos que ele precisava. Quais são os requisitos para o tipo de benefício? Quais são os documentos necessários? E quando é um caso mais complexo, aí sim vai para o jurídico. Mas é em último caso. Entendi. Isso mudou completamente, assim, o ritmo de fechamento de contrato do escritório. Então, você tem um setor de marketing. Esse setor de marketing, ele é responsável por atrair os clientes. Então, ele que faz todas as suas redes sociais, o escritório, que faz os anúncios e faz toda a parte de brand, toda a parte de atração. Isso. Isso é um setor. Isso. Aí você tem um setor comercial. É um time de quantas pessoas hoje? Hoje tem 5.
Então, você tem um time comercial que é responsável só por fechar contrato. Isso, são E eles 2 não... presenciais e 3 remotas, tá? Legal. Importante Então, falar ou seja, isso. dá para ter time remoto também. Demais. Legal. E não necessariamente as pessoas são advogados. O mais importante é saber vender. E o que é mais interessante em relação a isso é que a mão de obra é mais barata, Sim. tá? A gente está falando aqui sobre gestão. Então, a gente precisa entender que isso é importante para o gestor também, né? Uhum. A mão de obra é bem mais barata do que você contratar advogados para venderem para você. Isso quebra muitos paradigmas, né? Num primeiro momento, vocês podem estar aí pensando, ai, será que isso vai dar certo? Cara, eu tô falando por experiência própria, gente. Hoje tem esse pessoal, tem tino para venda, tem carisma, sabe? Tem que Às vezes ter. não quer nem falar com o advogado, não. Para eles, falar com aquele atendente ali é o suficiente. E eles estão ali para fechar diuturnamente. A gente tem uma forma de remuneração interessante também. E aí tem o setor De execução, né? de execução. Uhum. Então, o marketing atrai, o comercial vende, fecha contrato, e o time de execução, que era o que eu ficava afogada lá dentro, no início do escritório, né? De toda a advocacia ali. Eu ficava afundada no operacional. Era o único que existia, na verdade. E aí, agora não. Agora tem o pessoal que executa. Você acaba não... como é que fala? Acumulando as funções. As pessoas, elas sabem exatamente o que fazer, elas sabem como fazer, elas sabem o porquê elas estão ali. Então, é tudo muito bem direcionado, né? Legal. E, por fim, a gente tem também, ali como base, o setor de operações. Então, dentro do setor de operações, eu tenho, por exemplo, a controladoria, que eu citei. Que fica vários setorezinhos tocando Isso, e cada as parte do pessoas negócio. responsáveis. Tem o financeiro, Uhum. tem o RH, hoje a gente tem também a... Parte contábil. E é legal que nem todo setor precisa ser interno, né? Tipo, você falou que contábil era Isso, externo. É uma empresa que contábil é faz. externo. Então, a gente tem, por exemplo, aí você pensa assim, e quem que cuida... tem o pessoal da limpeza ali, né? Tá no setor de operações. Todo o setor de operações, ele dá a base para o foco do escritório, que é marketing, venda e execução. Perfeito. Essa é a estrutura do escritório hoje. Lembrando que essa é uma estrutura funcional. Ela funcionou para mim. Eu testei várias outras estruturas. Uhum. A setorização do escritório, ela não é engessada. Então, por exemplo, depende muito do tamanho do escritório. Às vezes o escritório é pequeno, você faz ali 3, 4 setores no máximo. Uhum. Uns dos que eu acho que não podem faltar são justamente esses: marketing, vendas, execução e financeiro, principalmente, né? Óbvio, o contador tá ali dentro do financeiro, que também não pode faltar. Mas você pode ter vários outros. A gente tem estruturas enormes de escritórios e que eles têm setor para tudo, Uhum. né? Então, só para vocês entenderem que isso não é engessado. Esse é um funcional que eu escolhi para mim. Mas pode ser que o escritório amanhã cresça muito mais. Porque a criação do setor, ele vem com a demanda. Exato. Então, você vai ter lá os 4 principais, né? Então, é marketing para atrair, vendas para converter, o de execução para entregar e o de operações para fazer a máquina funcionar, né? E aí você vai criando subsetores dentro de operações. Às vezes, você precisa de um setor só para corrigir documento. Você vai criar um setor que vai só corrigir documento. Exato. Às vezes, eu lembro que eu estava conversando com uma das nossas mentoradas, que ela tem um negócio gigantesco e ela tem vários polos em várias cidades. Ela criou um setor só de comunicação, que era para comunicar vários polos e ter sempre um alinhamento entre eles. Então, ela criou um subsetor, vamos dizer que é um subsetor, né? Dentro de operações, para fazer funcionar a realidade dela. Exato. Ela precisava disso, né? Exato. Porque tem gente que tem, por exemplo, tem a sede, tem várias portas, Uhum. né, de escritório. Isso acontece muito com quem mora em interior e tal. Isso é muito comum. E imagina a comunicação entre essas equipes. Como que faz? Onde que o trabalho vai ser feito mesmo? Então, vai depender muito da estrutura que a pessoa tenha hoje. Deixando claro, porque às vezes a pessoa pensa, essa é a única forma de setorizar um escritório. Não é, né? Vai depender ali Sim. da realidade Mas de o cada um. importante é, você defende que a pessoa tem que setorizar. Ela tem que dividir a responsabilidade. Tem, sabe por quê? Porque na hora que você fala assim, eu vou delegar, se você não fizer, se você não estruturar dessa forma, você não sabe nem o que delegar. Uhum. Vamos falar de forma prática, como é que a pessoa pode fazer para setorizar. Então, setorizar, às vezes isso é muito... A pessoa não consegue materializar isso. Eu tô falando isso porque eu não conseguia.
Eu pensava assim, cara, minha equipe é bem pequenininha, por que eu vou criar setor nesse escritório? Não tem necessidade. Só que tem, porque você se prepara para crescer. Então, por exemplo, a minha setorização inicial era muito diferente. O que eu valorizava? Eu valorizava o seguinte, eu pensava, eu tenho que ter um setor organizacional Uhum. para organizar as rotinas internas e tal. Eu tenho que ter um financeiro. Eu tenho que ter um administrativo operacional. Ou seja, eu já levava em consideração que eu já tinha clientes. Só que a realidade não era essa. Eu estava criando toda uma estrutura, como se eu já tivesse fontes inúmeras de prospecção. E, na verdade, eu não tinha. Entendi. E a maioria das cabeças hoje, dos advogados, eles pensam assim. Então, por que é muito diferente essa proposta que a gente está fazendo aqui agora? É disruptiva, é nova. De você criar marketing, vendas e a execução. Porque você está partindo do pressuposto de que o seu negócio, se ele parar de prospectar, ele não existe mais. Ele vai ter pouco tempo de vida ali, útil. Então, o foco é a prospecção. É o marketing para atrair. Seja o marketing online, seja o marketing offline, viu? Uhum. Porque às vezes quando a gente fala de marketing, a pessoa Só pensa acha que é é marketing só digital, né? online, e não é. É Uhum. offline também. A gente trabalha várias ações no offline. E a questão da venda é muito novo para o advogado, é tabu. O advogado acha que ele não precisa vender. Quando, na verdade, vendedor é a única profissão do mundo. Então, se você não vende, você não fecha contrato, você vira um advogado, tira dúvidas. E ali, nada E acontece. aí você vai pagar suas contas com abraço. Exato, Se a pessoa não exato. entender isso, que ela precisa de vender, que ela precisa de botar receita no negócio dela, ela nunca vai crescer, né? Porque o cliente é o oxigênio do negócio. Exato. Né? E detalhe, quando eu falo de venda, para você vender, você já tem que ter ali todo o seu portfólio de serviços muito bem estabelecido. Tem gente que acha que o escritório não precisa disso. Eu pergunto para os advogados e falo, o que você vende? Ué, mas eu sou previdenciarista. Sim, mas o que você vende? Porque não é porque você é previdenciarista que você tem que vender tudo. Sabe o Pareto lá do 80-20, você identificar qual é aquela atividade, né, que você se doa ali 20% e ganha 80% em cima Resultado. dela, né, de resultado. De você identificar qual é o tipo de serviço mais rentável para o teu negócio, às vezes não é o mais trabalhoso. Cara, quando eu cheguei a essa conclusão, eu fiquei assim, ó, chocada. Falei, não é possível. Não é possível que eu tô tendo essa visão aqui agora que eu nunca tive na vida. Legal. Então, assim, é você precificar direito. Não é só vender, não é só tentar fechar o contrato. Porque eu passei muito tempo vendendo, precificando errado e pagando para trabalhar. Então, dá para perceber que é um universo, né? A gestão. Então, o marketing, como é que eu vou estruturar o setor de marketing? Quais são os canais de aquisição que eu vou construir para eu realmente ter várias fontes de prospecção no meu escritório? Que o meu escritório não seja um escritório de uma fonte de prospecção só, de indicação. E sabe o que eu acho bem legal de setorizar? Como você falou, às vezes você setorizou antes mesmo de ter cliente, antes mesmo de, né? O legal de setorizar é que muitas vezes a gente vê o advogado no dia a dia Uhum. e vira um bombeiro ali, apagando incêndio, 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 incêndio. E ela nunca consegue parar no momento da semana dela e falar: peraí, como é que tá a entrada dos clientes? Peraí, como é que tá o financeiro do meu negócio? Quando ela setoriza, aí ela coloca, ó, segunda-feira eu vou olhar pro meu marketing. Então, segunda-feira ela vai sentar e ela vai Exato. começar a se questionar. Da onde tá vindo o cliente? Ah, tá vindo daqui? Pô, legal, então eu vou impulsionar esse canal, já que tá vindo muito cliente daqui, seja do Instagram, do YouTube, não sei, de qualquer lugar. E aí, peraí, como é que tá meu financeiro? Aí ela começa a ver que ela tá tendo muito prejuízo, porque ela tem muito custo, igual você falou. Aí eu entrei no negócio, tinha 40 funcionários, eu diminui para metade. Se a pessoa não parar para olhar o financeiro dela e ver que ela tá tendo um custo muito alto, ela não vai conseguir tomar esse tipo de decisão. Então, setorizar te ajuda a tomar decisões em lugares importantes do seu negócio, Exato. né? Eu falo que, até falando para a galera que está ouvindo aqui, que tem estrutura pequena, ou é equipe, dá para você setorizar sendo equipe também. Sim. E eu falo para usar a técnica da camisa, que é justamente isso que você falou. Na segunda-feira eu visto a camisa do gestor. Na segunda-feira de manhã, na segunda-feira à tarde eu visto a camisa do advogado que vai peticionar.
Na quarta-feira eu visto a camisa do faxineiro. Na quarta, Perfeito. porque Perfeito. senão você vai ficar fazendo tudo ao mesmo tempo e vai acabar não fazendo nada. O que vai influenciar na tua produtividade e na tua frustração também. Então, assim, essa estrutura de setorização, ela é possível para qualquer pessoa que queira setorizar, tendo escritório físico ou não. Porque você pode fazer isso no estrutura digital também, né? E é muito importante das pessoas saberem quais são as suas funções específicas. O gestor, né, que é o que a gente quer trazer, a visão aqui do gestor, ele vai estar o tempo inteiro observando todos esses setores, o funcionamento desses setores, as melhorias para esses setores, o futuro desses setores. Justamente fazendo essa análise, né? Tem um setor que fica ali no setor de operações, que é o financeiro, que eu costumo dizer que depois do marketing, venda e operacional, ele é o coração do escritório, que é o financeiro. Muitos advogados simplesmente negligenciam o financeiro. Ganha, né? Não sabem nada, eles não sabem nada. Mas antes de eu falar sobre o financeiro, eu quero voltar à questão da setorização. Eu não conseguia materializar como era fazer a setorização. E aí eu comecei a estudar, né, me aprofundei e tal, e vi que eu tinha que criar o setor e identificar quais as tarefas do setor. Isso já me deu uma clareada. Então, por exemplo, se você cria um setor de marketing, você tem que começar a pensar quais são as tarefas aqui, quais são as ações dentro desse setor. Então, vai ter uma pessoa que vai ter que produzir conteúdo para rede social, eu vou ter que ter um gestor de tráfego, e aí eu vou ter que ter campanhas rodando, e enfim, né? Vai listando. E no de vendas, quais são as tarefas daquelas pessoas? A pessoa que vai vender, ela tem que ter o que a gente chama de CRM, que é uma forma de controlar a demanda que está vindo e meio que mapear se ela está conseguindo fechar contrato, se não está conseguindo e por que não está conseguindo. É uma gestão dos clientes, né? É uma gestão do fluxo dos clientes. Exato. Então, ela vai gerindo o fluxo dos clientes para que eu, como gestora, tenha um olhar de dizer, peraí, não está funcionando. Se você está atendendo 100 pessoas e não está fechando pelo menos 20 a 30% dessa demanda aqui, tem alguma coisa muito errada. Legal. E está errada onde? É com o gestor de tráfego nas campanhas ou é com o vendedor que não está sabendo vender? E quando você setoriza, você consegue tirar, né? Extrair isso. Aonde está o erro do negócio? Exato. Você começa a trabalhar a gestão de dados, que eu chamo, né? Você começa a saber como juntar esses dados ali para, no final, você tomar as decisões certas de melhorias para o teu negócio. Então, setoriza, cria os setores de forma estratégica, identifica quais são as tarefas de cada setor e, a partir disso, você começa a delegar. Pode ser que um dos colaboradores faça parte de vários setores, a depender do tipo de função que ele faz. Cria um organograma. Perfeito. Né? Coloca a carinha das pessoas em cada setor que ela tá ali, quais as tarefas que ela é responsável. Um organograma, para quem não sabe o que é? É o esqueleto do escritório. Então, você coloca ali quais são os setores específicos. Você vai lá, marketing, aí vai ter pessoa A, pessoa B. Você coloca realmente o nome da pessoa para saber exatamente quem que é a pessoa. Exato, para aquela pessoa se enxergar naquela estrutura. E assim, dentro disso, por exemplo, tudo isso foi criado e tudo isso foi comunicado à equipe. Então, a gente chegava e falava, gente, ó, a gente vai apresentar para vocês aqui o manual de conduta. O que é o manual de conduta? São todos os setores, com todas as tarefas, e as tarefas ali descritas, o passo a passo de como fazer aquilo. Um outro jeito que a gente está encontrando agora, muito legal, é de criar os playbooks, que são os vídeos em que eu ensino como fazer aquilo. Não necessariamente eu, né? Às vezes pode ser o responsável daquela atividade. Exato, que às vezes vai fazer um vídeo muito melhor que eu, por exemplo. Faz o vídeo, deixa guardado no computador. Na hora de delegar, gente, entrou uma pessoa nova ali, imagina. Eu sempre tive eu sempre quis ter essa sensação, na verdade. Quando eu fui delegar para o meu primeiro colaborador, que eu sentia vergonha de mostrar para ele a estrutura do escritório, eu pensava assim, cara, isso tem que mudar. Quando hoje, por exemplo, se entrar uma pessoa nova no meu escritório, ela vai sentir que ela está entrando numa empresa que tem credibilidade. Entendi. Ela que tem organização. E isso para o líder é muito importante, né? Porque você imagina, tu tá ali, o colaborador tá falando, caramba, que bagunça. Tem como eu crescer aqui, não. Verdade. Não, eu não vou me entregar muito aqui, não. Vou vestir a camisa nisso aqui, não. Porque nem ela sabe o que ela quer pro negócio dela.
Agora, se ele já entra, se ele vê uma estrutura robusta, se ele vê organização, se Ele ele vê que ele faz parte de algo maior, né? Exato. E aí ele veste a camisa, Entendi. né? E uma coisa que eu queria pontuar aqui é a importância de você, que vem o modelo Fordismo, né? Que cada pessoa aperta um único parafuso, ou até mais de um, do seu negócio. Que você não fica dependente dessa pessoa. Porque se você, quando eu tava construindo alguns negócios, eu fiquei pensando, eu queria arrumar 2 Natan, 3 Natan, 5 Natan. Só que se eu arrumasse um outro Natan, eu seria dependente dele. Daquela pessoa que faz tudo, que sabe fazer tudo, eu seria dependente. Se ele É, saísse, eu tava ferrado. Quando você começa a achar pessoas boas para apertar um parafuso do seu negócio, para fazer uma função, você não é dependente dela. Porque ela é muito boa naquilo, mas ao mesmo tempo ela é substituível. Se ela sair, você coloca outro. exato. E aí seu negócio fica mais, vamos dizer, independente, né? Total, total. E você tem a possibilidade de, tendo essas condutas todas descritas ali, Uhum. outra pessoa consegue fazer o E aí que que ele... nasce o playbook, né? O playbook, Exato. basicamente, gente, para vocês entenderem o que é um playbook de fato, é você pegar uma pessoa, a pessoa tá lá vendendo. Assim, como é que você vende? Desde o momento que o cliente chega, o que você faz? E ela vai gravar isso, deixar gravadinho, tanto em documento, né, quanto em gravação, você vai colocar numa pasta, e esse é o processo de venda do seu negócio. Quando alguém, por exemplo, entrar na sua empresa, é o que a Valéria falou, você não precisa sentar do lado dela, treinar o time. Não. Você só fala assim, assiste esse vídeo aqui, assista esses documentos, e ela vai estar alinhada para o seu negócio, né? Então, isso Exato. acelera a contratação. Demais, ó. O manual de conduta, ele prevê absolutamente tudo que precisa funcionar no escritório. Desde coisas pequenas, que às vezes você tem dificuldade de falar com o colaborador, como, por exemplo, na hora de atender o cliente, ter cuidado com o mau hálito. Não é muito melhor ele pegar o manual e ler aquilo do que você chegar e Muito falar, mais ó, fácil. fulano, entendeu? Uhum. Por exemplo, na biblioteca que a gente tem no escritório, o colaborador quer pegar o livro e levar para casa. Para não virar uma bagunça, tem ali descrito como é. Tem um livro em que ele coloca, que levou, né, ou coloca no computador, período de entrega e tal, tudo descrito ali. Legal. E isso facilita até na comunicação. Tem os princípios, os valores descritos ali, como você quer que o cliente seja atendido, em que clima você quer que o cliente seja atendido. Tem uma menina lá que ela tem enxaqueca, uma colaboradora que tem enxaqueca, então ela gosta do lugar escurinho, né? Só que dependendo de onde ela tá e tal, não dá para deixar o escritório escuro porque vai atender cliente e tudo mais. Uhum. E aí eu até coloquei isso também no manual. Depois eu falei, vou ter que acrescentar, porque se vem mais gente com enxaqueca. Ferrou. Então, assim, tá tudo lá. Facilita muito mais. E aí, desfaz aquela crença que o advogado tem de que ele vai ter que ficar horas ensinando. Gente, delegar não é delargar. Não é você chegar lá e falar, ó, toma aqui e se vira. Não, não é isso. Mas você precisa facilitar a forma como você repassa, né? Uhum. Esses serviços aí para o colaborador. E tem uma coisa, Natan, nessa estrutura de gestão, que também é muito importante. No setor de operações ali, você tem que ver o seguinte, tem marketing, vendas e Operações e a parte de execução. execução, isso. Aí tem o setor de operações lá embaixo, Uhum. que dá a base para o teu escritório. Uhum. Esse setor de operações, com o tempo, você pode colocar a base necessária ali, que você começa a enxergar, que foi assim que eu fiz. Eu falei, é o que eu estou enxergando, é o que eu vou colocar. Uhum. Com o passar do tempo, com o trabalho, as necessidades vão surgindo. E aí você vai acrescentando ali outras coisas. Então, a galera que está assistindo aqui, não precisa ficar receosa do tipo, caramba, vou ter que criar uma estrutura enorme. Não. Pela tua percepção, pela realidade do teu negócio, você cria e depois você expande. Foi assim que eu fiz. Perfeito, perfeito. Além de setorizar o negócio, o que a gente acredita aí que seja mais importante de gerir, né, para o escritório ser de fato independente, autogerenciável? Setorizou, criou processos ali, que é o manual de conduta, criou processo bem definido, para as pessoas entenderem como funcionam as coisas no seu negócio. O que mais você poderia falar que é importante para isso? O próximo passo importantíssimo para o seu escritório ser autogerenciável é você descentralizar. Você não pode mais ser o centro do teu escritório. Porque a gente vê muito aí, é a realidade de muitos, né? Do tipo, eu tô na minha mesa, eu não consigo me concentrar durante 5 minutos porque eu... Alguém me Doutora, chama. tal coisa, doutora, Uhum. tal coisa, doutora, tal coisa. Ou seja, o escritório só funciona se você estiver ali.
E isso precisa começar a mudar. Então, você vai trabalhando a descentralização aos poucos. Você vai dando autonomia para os colaboradores. Tem gente que não faz isso, principalmente quem é muito centralizador. Ele não... o colaborador não sente que ele acredita, ele não se sente desafiado. Não acredita que você acredite nele, né? Então, eu comecei a trabalhar isso também. Fulano, eu quero que você faça tal coisa. Você se sente pronto para fazer isso aqui? Você consegue executar isso aqui? Não, eu consigo. Então, vamos fazer uma simulação aqui, vamos ver e tal. Não, beleza. Eu não vou revisar o que ele fez? É claro que eu vou. Mas, a partir desse momento, ele já pensa, poxa, confiou em mim, né? Eu vou dar o meu melhor aqui. E quando ele consegue fazer, já é menos uma coisa que ele vai te perguntar. E assim você vai criando aquilo. Cliente. O cliente só quer ser atendido por mim. Gente, não existe isso. Não existe. Porque você imagina, vai chegar uma hora que se você pretende crescer, você não vai conseguir mais atender tantos clientes quantos queiram. Existem pessoas que provavelmente atendem até melhor do que você. Então, você passar o bastão. Tem aquele cliente que só quer ser atendido por você. Faça questão de um dia chamar ele no escritório e falar assim, seu fulano, a gente está aqui para atender o senhor. Hoje eu quero te apresentar o fulano de tal. Ele, a partir de agora, vai te acompanhar. Vou te apresentar a fulana de tal que trabalha aqui também. O pessoal super gente boa, tá super por dentro aqui do teu caso. E se o senhor tá achando que o que aconteceu aquele dia fui eu que fiz, não fui eu que fiz, não. Foi o fulano. Então, você vai mostrando que as pessoas também, né, fazem parte daquela construção. Porque senão, você não abarca o crescimento. Perfeito. Teve uma vez que você falou na mentoria que o seu negócio tem que ser maior que você mesmo, né? Ou seja, assim, as Exato. pessoas têm que procurar o seu negócio. Chega um momento que, é claro que é a Valéria e tudo mais, mas as pessoas têm que entender que o seu negócio é bom também, o seu time é bom, é qualificado e que vai ser resolvido. Para aí você atender quando você quer e não quando você precisa, né? Exato. E eu, como boa centralizadora que sempre fui, chegou a mesma sensação que eu tive quando eu voltei da viagem da Europa e o time falou que não estava tendo problema nenhum. Eu senti quando o cliente preferiu o meu colaborador do que eu. Olha, e como é que foi? Não, eu guardei pra mim, né? Mas Falei, doeu o coração? poxa, caramba, como assim? Seu fulano já tá gostando lá, já me trocou. Então, é engraçado isso, porque você vê a construção de um líder em você também, né? É muito Legal. difícil liderar. É difícil porque você tem que abrir mão de de mesquinharia, né? De egoísmo. E você precisa liderar para você ter um negócio autogerenciável. Você precisa confiar nas pessoas, você precisa vibrar com a vitória delas também, sabe? Sem esse ego, sem essa coisa. Porque eu aprendi, em termos de gestão, que quanto mais você delega, você faz mais por você do que pelos outros. Tem gente que acha que vai delegar, tá fazendo pelo outro, porque tá dando emprego para ele. Cara, você se liberta, assim, num nível, sabe? Daquela rotina cansativa que a gente sabe que a advocacia tem. E é aquilo que você falou, não é fazer porque precisa, é fazer porque você quer. Tem gente que gosta do operacional, tem gente que gosta de atender, e tá tudo bem. Mas você vai lá atender o dia que você quiser, porque você tem outras pessoas para fazer isso. Você vai criando esse negócio legal, isso, né? De saber que outras famílias dependem daquele negócio ali. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É bem profundo isso. E você passa a ver com muita seriedade aquele seu trabalho ali e a liderar de verdade. Eu vejo... A gente até trabalha isso na mentoria, com as ligas, né? O quanto liderar é difícil, o quanto mexer com gente é difícil. E você tem que, muitas vezes, se calar, baixar o teu ego, assim, em detrimento de algo maior. Isso é um aprendizado e tanto, né? Perfeito. Eu queria expandir ainda mais essa parte de gestão, porque no evento, por exemplo, nosso GSA, que inclusive vai ser realizado em 5 e 6 de abril. Isso. 5 e 6 de abril de 2024, o maior evento de gestão de advocacia do Brasil, né? A gente fala muito mais do que gerir um negócio, mas gerir a sua advocacia de modo geral. E daí entre outros aspectos, por exemplo, seu financeiro, seu pessoal, a sua agenda. Dentre esse panorama geral, o que você acha que é importante para que o advogado comece agora a se preocupar em gerir para crescer, né? A gente falou sobre começar a estruturar o escritório, setorizar, criar as tarefas e tal, mas existe Um passo antes. Um passo antes, existe.
que é o de você gerenciar a tua própria vida. Porque ninguém lidera alguém se não lidera a si mesmo. Não tem jeito. Então, eu passei por esse processo também de olhar para mim mesma e falar, cara, isso aqui tá uma bagunça. Peraí, deixa eu resolver minha Quais vida. pontos específicos que você olharia? Especificamente, eu comecei a trabalhar com prioridades. Tem uma técnica que me ajudou muito, mas é uma entre várias, tá, gente? Vocês podem escolher a que vocês acharem melhor para vocês. Não tem essa. Eu comecei a estudar sobre a matriz de Eisenhower, que foi um presidente dos Estados Unidos, e que ele fala sobre conceitos como urgência, importância daquela tarefa que você precisa fazer. O advogado, ele tende a querer fazer tudo ao mesmo tempo, e ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E tem mais uma coisa. Como a advocacia, muitas vezes, ela te desafia o tempo inteiro, você acaba procrastinando as coisas mais difíceis. E aí vira uma bola de neve. E daqui a pouco você tá assim, caramba, tem aquele prazo que eu tenho que cumprir, mas peraí, eu vou lavar a louça. Peraí, eu vou apagar esse incêndio. Peraí, eu vou fazer isso. Peraí. E você procrastina, deixa pro último dia. Você chega lá, o negócio é muito pior do que você imaginava, você desespera, você morre. Eu já fiz isso várias vezes. Mas é porque aquilo me desafiava demais. E você vai deixando. Não, ainda tem mais uns dias, ainda tem mais uns dias. Então, eu comecei a trabalhar essa matriz de Eisenhower para trabalhar com prioridades. E aí eu comecei a identificar o que é realmente importante e urgente. Primeiro eu identifiquei tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu fazia. De tudo que eu fazia, eu vi o que eu podia delegar. Já começa por aí. Então, comecei a delegar algumas coisas. Já fiquei mais tranquila. Deleguei tudo que podia? Não, porque ainda era centralizadora. Depois eu descobri que, né? Do que restou, eu pensei, o que é importante e urgente? Eu vou ter que fazer. Algumas coisas são importantes, mas elas não são urgentes. Dá para você colocar na agenda, futuramente. Não necessariamente você precisa pôr aqui no checklist para tentar fazer hoje. Tem outras coisas que você nem precisa fazer. Você não precisa fazer. Elas não são nem importantes, nem urgentes sabe, completamente... Você vai ver, se você listar, você vai falar, cara, eu não preciso fazer isso aqui. E a mulherada acorda para a vida. Porque isso acontece demais com quem é mãe, com quem é dona de casa. Às vezes vai fazer um home office, tu tá com um prazo fatal ali, que você precisa fazer, e você tá louca porque você tá vendo a louça na pia, porque você tá vendo o chão sujo. Então, a gente precisa focar, a gente tem que ter foco. Trabalhar por prioridades me ajudou demais. Então, eu consegui tirar aquele caos da minha agenda. Eu consegui começar a respirar melhor, sabe? Só que é o seguinte, tem que ter disciplina. Para não procrastinar o importante e o urgente, isso não virar uma bola de neve. Entendi. E reverberar o problema no teu cliente, que não tem nada a ver com isso. Então, o primeiro ponto é você gerir sua agenda. Gestão da agenda pessoal. Gestão da agenda pessoal. Tá, legal. Eu fiz a matriz, geri bem minha agenda, agora eu tô com mais fôlego. Agora eu consigo mais pensar no futuro, vamos dizer, né? Porque a pessoa, como tá a agenda muito lotada, só pensa no presente, né? Loucura, 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 e nunca faz algo pensando no amanhã. Exato. Agora eu consigo pensar no amanhã. Mais ou menos, ainda tem um outro passo antes desse. Qual que seria o outro passo? É a gestão de crise. Porque olha só, você vai gerindo a tua agenda, beleza. Conseguiu delegar algumas coisas, só que tem algumas questões, quando você não trabalha a gestão do teu escritório, que é só incêndio. Só incêndio, só incêndio. Então, você tem que começar dentro de todo esse contexto, que não é mais da tua agenda pessoal, agora é levando para o escritório como um todo, você precisa começar a gerir as crises do teu escritório. Então, por exemplo, o financeiro é um problema para mim, né? A pessoa chega a essa conclusão. Se eu fizer algumas perguntas para vocês aqui, provavelmente vocês vão começar a ficar preocupados. Por exemplo, você sabe o número de contratos ativos do teu escritório hoje? Você sabe quanto que você fatura mensal, anualmente? Você tem fluxo de caixa? Você tem previsibilidade orçamentária? Você sabe o custo por processo do teu escritório? Você sabe qual é o tipo de serviço que você precisa trabalhar mais para lucrar mais? Então, você chega à conclusão de que o teu financeiro é um problema. Peraí, você não vai ter cabeça para você setorizar, criar as tarefas, a rotina, delegar. Você tem que ir no incêndio. Você vai ter que fazer o mínimo pelo teu financeiro.
Então, depois que você conseguir pelo menos fazer um fluxo de caixa, ter ideia de receita e despesa, começar a entender quantos contratos por mês você está fechando, aí você vai O conseguir que não é respirar. não é difícil, Não né, é. É só ter vem muito de ela direcionamento. olhar para aquilo, né, eu preciso de olhar para isso. Ela Porque ter é tempo para olhar matemática para básica, né. aquilo. Exato. Ela não tinha tempo nem para olhar para aquilo. Uhum. Ela estava esbaforida com a agenda dela, o caos dela. E aí, quando ela conseguir fazer isso, eu não estou falando de deixar o financeiro impecável. Eu estou falando de gerir a crise. Para você, pessoalmente falando, conseguir liderar a tua equipe, por exemplo. Ou conseguir melhorar a tua equipe ali, Uhum. né? E aí sim, ela vai conseguir entrar nesse processo de estruturar o escritório em setores, tarefas, rotinas e realmente ter algo organizado para escalar. Legal. Então ela foi, agora ela entende quantos contratos ela está fechando, quanto que está sendo de entrada mensal para ela, quanto que está o custo dela, porque às vezes ela é equipe, mas ela está gastando ali com um escritório presencial ou com ferramentas, enfim. Então ela sabe muito bem o que está entrando. Sobre ainda a parte financeira, o que que você acha e acredita que é importante para lidar com o financeiro do escritório? Já separar de uma vez dinheiro do escritório, dinheiro do escritório, e eu tiro ali um prolabore para ela, ou não? Você acha que no início pode misturar Não, mesmo? tem que separar. Tem que separar. Tem que separar mesmo quando a pessoa ainda não tiver CNPJ. Porque se ela não separar, ela não vai ter absolutamente nenhuma ideia da saúde financeira do negócio dela. Ela Uhum, sequer vai saber se ela está pagando para trabalhar. Porque ela vai misturar tudo. Entrou no horário, entra na conta pessoal, ela vai gastar com conta pessoal. Ela não vai conseguir ter essa ideia. Engraçado que eu patinei muito nisso. Porque na minha percepção, isso era bobagem. Eu pensava assim, ué, o dinheiro tá entrando, eu não tenho que pagar a conta? Então eu vou pagar a conta, tá tudo certo. Só que no final, você não tem um histórico financeiro do teu negócio. Você não sabe quanto entrou, quanto as despesas que você tem com o escritório. E aí você, por exemplo, vamos supor, né? Tem ali, entrou o honorário e com aquele honorário você tem que pagar as suas contas pessoais. uhum. Faça uma retirada. Pega, dá conta. Nem que sejam duas contas ali, pessoa física mesmo, mas separa. Para você poder, mesmo sendo pequeno, não ser amador. E quando você realmente crescer essa estrutura, você já tem esse hábito, porque isso precisa ser um hábito, né? Entendi. Imagina, você e você mesmo ali. Não é muito mais simples tu pegar a conta lá e pagar todas as tuas Vai contas passando o logo, tal, cartão. tudo certo. Ah, nossa, faltou dinheiro aqui, eu vou pegar dali. Vira uma bagunça, vira um caos. Daqui a pouco você é questionado por alguém que está trabalhando com você, você não Uhum. sabe nada. Sabe nada. Não, eu vou ver, vou dar um jeito. É igual eu fazia. Não, esquenta não. Vai dar tudo certo. Quando eu resolvi gerir o meu financeiro, já era uma crise. Entendi, já era um problema. Já era um problema. E o seu financeiro pessoal, porque hoje você acaba sendo também uma referência de gestão financeira. Você tem investimento, tem propriedade, você tem, né? Já foi um problema antes de você estar ganhando e gastando e você Foi. nunca viu dinheiro? Foi. Foi porque eu não tinha a mentalidade trabalhada para ter dinheiro. Eu nunca tive. Ou seja, tudo que entra tem que sair de alguma forma, porque não pode ficar nada ali na conta. É escassez total. Então, assim, entrava, eu gastava, entrava, gastava, entrava, gastava. Não tinha aquela preocupação de construir patrimônio. Uhum, E tem essa coisa de patrimônio do seu negócio e o seu patrimônio pessoal também. sim. Eu não sabia gerir nada disso. E aí, quando as coisas começaram a, de fato, melhorar, eu tive a preocupação de contratar um consultor financeiro mesmo. Primeiro para as minhas finanças pessoais, depois para as finanças do escritório. E aí é que tá, né? Você ter essa percepção de saber o que te falta para você ir para o próximo nível. Então, Perfeito. cara, ok, eu não dou conta sozinha, eu não sei fazer isso. Uhum. O normal da minha vida era nunca ter dinheiro, entendeu? Então, agora isso é muito novo. E aí eu contei com essa ajuda e foi, assim, primordial. Foi essencial para a coisa realmente fluir. Legal. Então, ó, só para a gente contextualizar aqui e eu entender o cenário. O primeiro passo da pessoa, ela tem que cuidar do incêndio, né? Ela vai arrumar a agenda dela, ela vai ter tempo, ela vai olhar para o incêndio e vai resolver. Exato. Provavelmente, tá, o incêndio dela vai estar no financeiro, porque não vai ter uma gestão legal ali do financeiro. Feito isso, ela começa a setorizar o negócio. Setorizou, a gente defende 4 setores, né? Então, o setor de marketing,
para atrair clientes. O setor de comercial para fechar contrato, que não necessariamente precisa ser advogados. Isso. Tem o setor de execução, que é o time que vai estar executando os contratos. E eu imagino, dá para imaginar isso acontecendo, né? O marketing atrai o cliente chega, aí o comercial vai lá, fecha o contrato, já passa a bola para o execução tá aí executando, tocando tudo, e aí tem a parte de operações, que é o time que está fazendo tudo funcionar, né? O financeiro, que às vezes pode ser você mesmo. Sim. Só que você tem que deixar aquele tempo no mês para sentar e falar como é que foi a entrada, como é que foi a saída, o que eu preciso. E você, no futuro, né, saindo da operação total e só olhando e cobrando, é assim que é o ideal, esse seria o ideal. Esse é o ideal, porque aí você consegue até parar e ser um suporte para tua equipe. Sabe aquela coisa da equipe se sentir cuidada? De Uhum. saber que pode, que tem com quem contar, que não tá sozinho ali. Eles falam muito sobre isso. A gente melhorou a comunicação, faz reuniões mensais, semanais, muitas vezes, as deles, rapidinhas ali. E eles falam isso. Às vezes eu tô com um problemão aqui, mas eu já sei que eu tenho uma dele amanhã. Então tá tudo certo. Eu vou levar o problema, vou levar lá pra Valéria, ela vai dar o insight, ou a gente leva pra ela também, porque às vezes Uhum. eu levo alguns problemas que eu enfrento. E a gente consegue ter uma comunicação muito legal e uma equipe mais integrada. Sobre essa questão da setorização, é legal falar o seguinte. Isso tudo funciona perfeitamente? Às vezes acontece do setor de execução tá esbaforido de trabalho. Aí entra o meu olhar como gestora. O que é melhor fazer agora? Isso é momentâneo? Uhum. Ou isso é permanente? Eu vou contratar mais alguém ou eu vou só fazer como é que fala? Um reajuste interno, Uma força-tarefa, né? Porque às vezes a pessoa está num setor, mas isso não impede, com o conhecimento que ela tem, ir lá Perfeito. e dar o suporte para a execução, por exemplo. Uhum. Então, muitas vezes eu já me vi nessa situação. Às vezes eu contratei e não precisava ter contratado, entendeu? Entendi. E com o passar do tempo, na prática, a gente vai entendendo isso. Então, vai ajustando, vai equilibrando. E o meu papel hoje como gestora é justamente fazer rodar. A engrenagem está funcionando. Quebrou uma pecinha ali, eu corro ali, resolvo. E estou o tempo inteiro antenada, principalmente na prospecção. Porque Legal. é isso que faz o negócio crescer. E quando você não está crescendo, você está morrendo, né? Exatamente, exatamente. Legal demais. Acredito que essa parte já dá um norte para as pessoas, né? Peraí. Eu posso ter um negócio que não vai depender só de mim, e daí eu vou ter pessoas executando e fazendo o meu negócio crescer, isso que é mais legal. E quando você falou que você ajuda vidas e famílias, é legal, né? Porque eles estão ali ajudando você a construir seu negócio, e ao mesmo tempo você tá ali cuidando da família deles, cuidando Exato. deles, é bem Ó, legal. sobre essa questão de equipe e tal, muita gente fala, né? Como manter a equipe integrada, como saber que aquelas pessoas estão vestindo a camisa, né, do teu negócio e tal. Existem 3 coisas, assim, sem filtro, que fazem com que uma equipe se mantenha engajada. Eu aprendi ao longo do tempo. A primeira é remuneração. Não tem como. Por isso eu tenho uma equipe enxuta, em que eu Uhum. consigo remunerar Paga bem. melhor. Segundo, é liderança. Você tem que ser o maior exemplo. Se você não for exemplo para a tua equipe, não adianta, vai cair por terra. E terceiro é o reconhecimento. Em algum momento você tem que reconhecer aquele trabalho, né? Claro que alguma coisa vai dar errada e a gente vai ter que ter conversas mais sérias ali, mas é muito importante reconhecer. A gente não gosta quando é reconhecido Sim. também, né? Então, esses 3 pontos. E, assim, eu trabalho com a minha equipe e digo para eles, o meu crescimento vai gerar o crescimento de vocês. A gente vai crescer junto. A gente tá junto nessa. E tem dado Perfeito. muito certo. Tem dado muito Legal. certo. Eu ainda acrescento 2 pontos, que é a ambiência, né. Então a pessoa saber que ela está sentada numa mesa onde ela está crescendo todos os dias, e cultura, né, ela saber que ela está fazendo aquilo por um motivo maior. Porque Exato. muitas vezes se você não tem uma cultura para mostrar para ela que é necessário fazer daquele jeito, porque você tem uma missão, tem um a mais, ela às vezes fala assim: "Ué, por que eu estou fazendo assim?", né. Então, acho que fortalece bem. Pra gente fechar, tá, eu queria entrar mais superficialmente em cada tipo de setor, porque depois a gente vai fazer um podcast para falar de cada setor de forma profunda, tá? Fala um pouquinho sobre o que que é o setor de marketing, se precisa ser interno ou externo, porque eu sei que tem agência externa que toca, né, que é a Next Level.
Então, você tem um braço externo, mas também tem ali o seu pensamento próprio interno, que você produz o conteúdo ali. Fala um pouquinho sobre o setor de marketing. O que você defende? O que tem que ser o setor de marketing? Então, o setor de marketing é um dos setores que hoje eu me vejo muito inserida nele. Então, se você pensar, Valéria, em qual setor você mais trabalha? Eu trabalho no setor de marketing. Por quê? Porque eu estou produzindo conteúdo para rede social, não só a minha rede social voltada para advogados, mas também a do escritório, no perfil institucional. A gente achou por bem contratar uma empresa, que é a Next Level, que faz o serviço hoje de tráfego pago, né, de anúncio pago para o escritório. E a gente também não faz para todos os tipos de serviços. A gente faz para serviços específicos, que são justamente aqueles serviços que eu identifiquei que são os que... É os 80, é o 80-20 do negócio, Exato, né? exato. Então, a gente vai ter ali, né, a figura de um gestor, a gente vai ter a estrutura digital para isso, uma assinatura digital, que aí já perpassa pelo comercial, que vai fechar o contrato, né? Mas, basicamente, o marketing é mais para essa atração. Então, eu vou identificando quais são os canais de aquisição que eu vou utilizar. No offline também. Perfeito, A gente trabalha perfeito. com Então, ou associações. seja, entra parceria no marketing, né? Super. Porque às vezes você vai ter uma pessoa ali que vai estar fazendo parceria, ou às vezes você mesmo. Tem um coordenador de parcerias no escritório. Olha que top. Porque eu trabalho muito com parceria, Então né? você vê isso como marketing, está dentro do marketing, que é Muito. toda a fonte de atração do cliente para o seu negócio. Total. E eu considero um dos setores mais importantes do escritório. É o que faz o escritório realmente continuar funcionando, né? E ali, dentro desse universo de marketing, eu ainda me insiro muito lá, primeiro, porque eu gosto muito, e segundo, porque é a personificação do escritório ali, né? Perfeito. É a figura da Valéria Guimarães e tal, mas sempre descentralizando, né? Você vai chegar no escritório e você não está contratando a Valéria, você está contratando o escritório em si. Então, para contextualizar, você tem um setor de marketing, onde qual que é a missão do setor de marketing? Atrair potenciais clientes. E daí você divide tanto na internet, que hoje é um dos braços mais fortes seu, né? Mas também tem de parceria, você tem de indicação. Tudo isso entra no marketing porque é de onde vem a atração dos clientes. Exato. E é legal que quando você setoriza no marketing, você consegue sentar e falar, peraí, qual canal que está vindo mais cliente? Ah, é o canal digital? Beleza, então eu vou potencializar e investir mais ali. Exato. Ah, parceria está dando muito bom. Legal, então eu vou potencializar aquilo ali. Você consegue ter a visão específica daquele setor. Totalmente. Por exemplo, Natan, a gente faz o plano de ação anual. Uhum. Então, no plano de ação, a gente já começa a medir, né, os dados para identificar, por exemplo, como é que eu vou fazer para sair do faturamento que eu estava e duplicar e triplicar. Então, peraí, aqui nas parcerias, será que a gente fez tudo que tinha para fazer? Então, vamos implementar uma ação nesse plano de prospecção, com base em todos os dados do setor de marketing. Perfeito. E é legal trabalhar isso com o gestor, né, com uma equipe qualificada, porque eles te passam todos os dados. O valor do lead, se a campanha está valendo a pena ou não está, se você precisa mudar o tipo de criativo. Então, assim, uma série de dados que a gente precisa ir gerindo para poder tomar as melhores decisões para o negócio. Né? Perfeito, perfeito. E falando de métricas aqui, né? Qual é a métrica do setor de marketing? Quantos leads está chegando e a qualificação desse lead. E aí você vai entrar em quanto é o custo por cada lead. Exato. Quando você consegue olhar essas métricas, olha, peraí, quanto eu estou investindo em cada canal, quanto de lead seria, só para contextualizar aqui, né? O que é lead? É o potencial cliente, é aquele contato do cliente que talvez pode se formar um cliente. Eu estou investindo quanto? Quantas pessoas estão vindo, que seria o lead, e qual é a qualificação desse lead? Esse lead é qualificado a fechar ou não? Então, quando eu for sentar com o meu time de marketing, eu vou cobrar isso deles, né? Seja de mim mesmo, se eu sou só eu, o eu marketing, né? Se sou eu, mas você vai olhar para essas métricas. Espera aí, eu posso melhorar onde? Eu posso melhorar o meu anúncio? Ou eu posso fazer uma parceria melhor? Você vai olhar num aspecto geral. E eu quero contar uma história de quão importante é olhar para um setor de marketing que é das nossas próprias mentoradas, que simplesmente começaram a fazer marketing pela rádio, marketing para televisão. Então, ou seja, ela chegou, sentou e falou assim, peraí, eu já entendi que o marketing é onde eu atraio o cliente. Aí ela olhou para a realidade dela e falou, aqui na minha cidade eu posso comprar um espaço na rádio, educar, porque o marketing que a gente ensina é totalmente dentro dos limites éticos, né? Então, ela está educando as pessoas e aquilo começou a entregar ela 30, 40 clientes por mês.
Isso é real, gente. Isso é real, isso é real. E tudo isso porque ela sentou e falou, peraí, de onde está vindo o meu cliente? Quanto que eu estou pagando por cada cliente? Ela começou a ver, isso é uma visão de negócio, né? Quando você começa a olhar para áreas específicas. Exato. Vamos para o setor comercial. O setor comercial, então, dado que o cliente está chegando do marketing, ele entra no time comercial, que não necessariamente precisa ser advogado, a gente falou isso. Como é que funciona o time comercial? Como é que você contrata? Como é que você coloca a cultura de fechamento? Não necessariamente precisa ser advogado e não necessariamente precisa estar no seu negócio físico. Pode ser Pode ser remoto. home office. Foram 2 tabus que eu quebrei. O primeiro de não ser Uhum. advogado e o segundo, né, de ser home office. Eu não acreditava que dava certo. E dá muito certo. Mas não dá certo se você chegar lá, o cara mora em outro estado, você não tem controle, você não sabe o que está acontecendo, aí realmente não vai dar certo. Mas a gente implementou o CRM. Antes a gente trabalhava com a planilha, né? Porque o número de leads era menor. Uhum. Daí o número de leads aumentou, a gente utiliza o CRM, que é um sisteminha em que você vai organizando os leads ali, que você faz os follow-ups, que são os retornos que você dá para aquela pessoa. Ah, ficou de entregar a documentação, você vai ligar cobrando. Ah, não atendeu aquele telefonema, você vai ligar novamente para ver se a pessoa pode te atender naquele momento. Enfim. E aí a gente consegue gerir. Então, eles entregam relatórios diários, tem 2 presenciais e 3 home office. Uhum. Eles entregam relatórios diários com todos os leads que eles atenderam, com qual a justificativa, o que tem ali, o que aconteceu, se ele fechou contrato, se ficou faltando documento, se ele não fechou, o número de contratos que ele fechou, para a gente ir entendendo também a qualidade do lead. Faço reuniões periódicas com eles. Legal. Às vezes a pessoa não está num dia bom, não está num mês bom, está com dificuldade, você percebe que está diferente, você vai lá, conversa e tal, alinha. Então, assim, tem dado muito, muito certo. E dependendo ali de como a gente faz a remuneração, muitos deles não trabalham só de segunda a sexta, não. Às vezes eu tô vendo o sistema funcionando lá, sabadão. Ganha por bonificação também. Exato. Ganha pela produtividade, por quanto Top. ele vende. Então, Ele às ganha um vezes... fixo mais um comissionamento? Exato, por cada contrato fechado, literalmente fechado. Porque não Uhum. adianta fechar o contrato e tá faltando documento. Uhum. Não adianta fechar o contrato e, sei lá, faltam os requisitos, né? Então, a gente revisa isso tudo para ver se Uhum. tá ali dentro do parâmetro mesmo, que precisa. E aí, sim, considerou fechado, ele ganha. Perfeito. Então, para falar um pouco sobre o comercial, basicamente, você contrata pessoas pagando fixo para ela ter uma estabilidade e trabalhar só para você também, né? Exato. E um comissionamento para ela ter vontade de estar fechando o contrato todo dia, né? Que é o nosso lema, né? Fecha o Exato. contrato todo dia. E aí, depois que você contrata esse time, você vai organizar ele da melhor forma. Então, Treinar, existem... né? treinar, dar treinamento. E a gente estava até conversando lá no Mastermind, será mesmo que para o vendedor... Para quebrar esse tabu, tem que ser advogado. Será mesmo que o vendedor, para tirar umas dúvidas do cliente, ele precisa fazer uma faculdade para isso? Ou ele pode ser muito bem treinado por você, para você explicar exatamente vamos dizer, o seu produto, né? O seu serviço, aquilo que você entrega, para ele saber se posicionar ali como, eu sei disso, eu sei o que eu estou Exato. falando. E o tempo inteiro dizendo que ele é do comercial. Ele não precisa ficar falando, nem pode, né? Nem Que é pode falar. advogado, que, enfim, ele é do comercial e ele tá ali para Ele realmente... serve como consultor também, né? Exato. Então, eles são treinados nesse sentido. É claro que existem algumas questões que são muito mais complexas e que Uhum. vão precisar da avaliação técnica. Então, a gente já tem um fluxo de atendimento que leva para essa avaliação técnica. Perfeito. Uma aposentadoria especial, por exemplo, no meu caso, que é muito mais complexa. Isso precisa da análise de um advogado. Uhum. Mas existem outros que não. O próprio vendedor vai fechar ali e tá tudo certo. Legal, legal. Então, dado isso, algumas métricas que se cobra no comercial. Uma métrica é quantos contatos foram que ele atendeu e desses contatos, métricas simples, né? Quantos foram a conversão. Exato. Dali você já sabe qual é a performance dele, qual é a qualificação do contato e aí você começa a tomar decisões através disso. Exatamente. Né? Legal. Depois a gente vai entrar mais no comercial no futuro, né? No próximo episódio só de comercial. Mas eu queria passar para um próximo setor, que é o setor de execução. Então, dado que ele fechou o contrato, o cliente assinou, foi para o setor de execução, como é que funciona a partir daí? Ali eles têm todo um jeito de passar
pro setor de execução. Porque o setor de execução ele vai precisar de todo o histórico, de toda a documentação, ele vai precisar de todas as peculiaridades do caso ali, né? Porque eles podem até entrar em contato com o cliente depois, fazer reunião, né? Para pegar aquela história ali mais aprofundada. Mas existe um padrão de fichamento que eles entregam para o setor de execução. E aquilo vai entrando numa fila de espera. A gente tem ali um prazo de 15 dias no máximo para dar entrada, seja no requerimento administrativo, seja numa ação judicial. E tem um prazo também para serviços específicos, planejamento previdenciário, enfim. Então, tem toda uma rotina estabelecida e eles vão seguindo aquela filinha. Legal. E esse setor é exclusivamente por advogados ou você coloca estagiários ali dentro também? Tem estagiário também. Então é dividido entre advogados e estagiários. Porque tem estagiário que consegue fazer requerimento administrativo numa boa. Uhum. Aqui, é claro que a gente vai alcançar a advocacia como um todo, em diferentes áreas. Mas tudo que a gente está falando aqui é possível para qualquer área. Inclusive, o nosso treinamento que a gente dá em gestão, né, que vai acontecer aí nos dias 5 e 6 de abril, ele é para qualquer área da advocacia. Toda essa estrutura aqui dá para qualquer área, inclusive para escritórios que sejam full service, que trabalhem com É para várias construir outras um áreas. escritório. Exato. Né? É para construir um negócio, inclusive até fora da advocacia. É importante isso, né, gente? Qualquer área, qualquer negócio tem mais ou menos essa pegada. Setorização, time de atração, time de venda, time de execução. Todo negócio é formado por esses setores. E muito provavelmente, o pessoal que está assistindo o podcast aqui deve estar estranhando um pouco, porque essa é uma visão empresarial da advocacia. Então, se você for olhar uma gestão tradicional, você não vai ouvir falar disso aqui que a gente está falando. Porque eu fui buscar esses conceitos fora da advocacia. Eu fui buscar nas empresas. E aí eu estou trazendo essa visão empresarial para a advocacia. O que nunca deveria ter sido diferente, na verdade, né? Que é o que faz realmente a advocacia rodar. É por isso que muitas pessoas se perguntam, por que a minha advocacia não está dando certo? Por que eu não consigo faturar? É que você ainda está preso na advocacia tradicional. Você não viu a mudança do mercado ainda, mas tá em tempo, né? Tá em tempo de se adaptar. E, por fim, para o setor de operações, que é basicamente aquele setor que você coloca a contabilidade para fazer a parte tributária que tem que estar alinhada, né? É a parte financeira. Muitas vezes você não tem apenas uma pessoa que toca o financeiro, às vezes é você mesmo. Mas ele é um setor, por quê? Porque você sabe que algum dia do mês você vai ter que sentar e você vai ter que olhar a planilha, você vai ter que jogar esses dados lá. Exato. Aí tem vários outros, a secretária, do cafezinho, a gente fala muito isso, né? Você tem que ter uma pessoa ali no futuro, depois que você setorizar tudo, que vai estar fazendo essa parte da limpeza, do cafezinho, da operação em si. Como é que funciona lá? Lá é tudo dividido mesmo. E nem sempre, por exemplo, às vezes a pessoa que está no de execução, ela também faz parte do setor de operações. Você falou, tem pessoas que andam, né, entre os setores. Exato. Por isso que é legal o organograma que eu falei, para a pessoa se enxergar dentro daquela estrutura. Perfeito. Então, por exemplo, lá no setor de operações, aqui trazendo para a prática mesmo da advocacia, esses processos eles precisam ser acompanhados. Eles têm petições ali no decorrer, né, do processo, tem cumprimento de prazo e tal. Então, tudo isso fica no radar. Tem perícia médica, a perícia está chegando, tem que ligar para o cliente para poder fazer toda a orientação ali. Tem cliente que o processo está demorando muito, porque está na justiça. A pessoa vai entrar em contato, vai marcar uma reunião, vai dar uma satisfação pessoalmente. Então, tá tudo descrito no manual. E cada um sabe o que lhe cabe. Que isso é bem importante, né? Porque se você tem as coisas no manual, mas você não delega para aquela pessoa aquilo para ser feito, nunca vai ser feito. Porque ela sempre vai pensar assim, não falou que era para eu fazer, então, né? Eu não vou fazer. Então, cada um sabe exatamente o que precisa ser feito ali. Legal. Então, olha só, a gente passou por todos os setores de um negócio, né? Falamos aí sobre os 4 principais setores, depois vai ter subsetores que vai depender da sua demanda, né? É muito pessoal de cada negócio, mas é importante você ter essa visão empreendedora. E no futuro a gente vai fazer episódios de cada setor, aprofundando o setor comercial, mas só se eles quiserem. Então, Sim. se tiver legal para vocês, estiver gostando, vocês vão ter que jogar lá no Instagram da Valéria,
Inclusive, já siga o Instagram da Valéria, @ValériaGuimarãesV no final, né? Isso. E também o Instagram da empresa, que é o Acelera Jurídico. E comenta lá. Comenta aqui no YouTube, comenta no Spotify, comenta onde você estiver assistindo. Se você quer um novo episódio, qual novo episódio você quer, pode dar sugestão de tema, né? Isso é um novo podcast, então a gente está aprendendo também como entregar o melhor da gente para quem está assistindo. E uma outra coisa importante, dando uns recadinhos aqui para a gente estar finalizando esse segundo episódio, que é o evento GSA. Fala um pouquinho sobre o evento, como é que é, a energia do evento, né? Eu tive presente nesse ano 2023, foi incrível. Como é que espera aí para 2024? Então, gente, o GSA, ele é algo que foi, assim, idealizado mesmo, plantado, sabe? Eu vendo toda essa dificuldade que eu enfrentei de implementar a gestão no meu escritório, eu falei, muitas pessoas começaram a me procurar, a falar como que você está fazendo, o que que você está fazendo, o que você está fazendo diferente. E aí surgiu a ideia, né? Começou pequenininho, a gente vai para a 4ª edição agora e ali, sabe, em degraus, a gente foi crescendo isso, alcançando mais pessoas. E os resultados que as pessoas têm ali a partir do GSA são incríveis. A gente vai te dar o passo a passo da metodologia que eu criei para os meus escritórios. Mas trabalhando todos os setores, todos os vieses que tiram o teu sono. Então, a gestão de dados, a gestão organizacional, a gestão financeira. E não só te ensinando como fazer, mas te dando as ferramentas para isso. Então, quando eu falo de manual de conduta, você vai ter um manual de conduta. Quando eu falo das planilhas que eu uso, você vai ter. Você vai entender a diferença de receita, de faturamento. Você vai estar por dentro do teu negócio. Que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu entrei nessa imersão de gerir, né, a minha advocacia. E não só isso, a gente vai estar em contato com centenas de advogados do Brasil todo. Imagina o networking que você vai fazer. As histórias que você vai conhecer, as dificuldades que as pessoas enfrentaram, tudo isso vai estar ali, ó, de mão beijada para você, se você souber aproveitar, né? Um networking fortíssimo. Sim. A partir disso, você fecha parcerias, tudo acontece ali no GSA. 2 dias de imersão. E detalhe, para vocês não pensarem, isso tudo foi muito pensado. Às vezes as pessoas pensam, mas na prática eu não vou aprender. Tem oficinas práticas lá dentro. A gente já criou as oficinas justamente para trabalhar essa ideia de você sair de lá sabendo fazer. Tendo todas as ferramentas e entendendo tudo aquilo. É transformador. Perfeito. Eu tenho certeza que ninguém sai do GSA do jeito que entrou. A pessoa quer aprender a gerir um negócio, é o único lugar que tem focado em gestão de advocacia. E eu posso falar com propriedade. E o mais legal também, que eu acredito, é que são 2 dias que vai te dar 10 anos. Exato. Porque aquilo que você aprendeu todos os dias, por exemplo, manual de conduta, de 30 páginas, você libera para eles lá, ó, pega isso, espelha nisso, modela para o que você quer, pronto, já está pronto. Exato. Entende? Então, basicamente, é 2 dias para aprender tintim por tintim aquilo que você buscou em diversas fontes e demorou muito mais, é claro, mas não tinha ninguém para te ensinar focado. E dessa vez, você está aqui para entregar. Está aqui, gente, o meu escritório é assim que funciona, cada departamento implemente aí. Isso acelera muito a advocacia da pessoa. Acelera o sucesso da tua advocacia, porque como eu sempre falo, gestão não é para organizar, gestão é para escalar. Tá? Perfeito. Para todos os tipos de equipes, equipe grande, equipe pequena, você vai conseguir implementar essa metodologia aí. E assim, vai aberto, vai preparado para você realmente emergir. Se quiser levar a galera da tua equipe também, vão ser todos muito bem-vindos lá dia 5 e 6 de abril. E pra gente conhecer também eles, né? Aqui em Brasília, vai pro restaurante, todo mundo se conhece. É um network incrível, né? É um network incrível. Vamos dar um cupom pra eles, falar com o nosso comercial e garantir? Acho justo. Ó, seguinte, só para contextualizar, então, o evento é dia 5 e 6 de abril de 2024. As vendas dos ingressos, não sei quando você está assistindo esse podcast, mas já está rolando. Tá? Então você adquire o teu ingresso e vai para esse evento, vai pegar o network, aprender tudo que você precisa saber para construir um negócio grande. E a gente vai liberar aqui um cupom chamado Podcast10. Você vai falar isso com o nosso time comercial. Como é que funciona isso? Assim que você entrar na página para escolher o seu ingresso, você vai clicar no ingresso, você vai
Esse é direcionado para o nosso time comercial. Lá você fala, olha, eu assisti um podcast da Valéria e do Natan e eu quero o cupom podcast 10. Se você não comprou o teu ingresso ainda, você vai ganhar 10% na compra desse ingresso. E se você já comprou, esses 10% vai ser convertido em um cashback para você gastar com os nossos produtos dentro do evento GSA 2024, tá? Então a gente espera você no GSA para você aprender de fato a gerir esse negócio aí, né? E crescer, escalar, como você disse. É isso aí. Bom, finalizando, então, eu vou despedir de vocês para passar a palavra para a Ilustre. É um prazer estar aqui, segundo podcast. Vocês têm que comentar, interage se você quer o próximo. E até o próximo. É isso aí, gente. Eu quero que vocês coloquem aqui se fez sentido para vocês. A gente quer saber se está fazendo sentido, a gente quer poder ajudar cada vez mais. Façam a sugestão de temas aí, que a gente vem aqui, destrincha esses temas. Então, comentem aí, indiquem para os seus colegas também, tá? E não esqueçam, dia 5 e 6 de abril, eu vou estar lá em Brasília, eu, Natan, todo o nosso time, nossa equipe, vai estar esperando vocês lá para a gente transformar a advocacia de vocês. Até mais.